Cerca de 30% dos cargos públicos do Distrito Federal podem ser automatizados. Isso significa que, em breve, quase um terço das funções do setor público pode simplesmente desaparecer. Mas esse não é um fenômeno isolado. Ao redor do mundo, a inteligência artificial começa a transformar o trabalho de forma silenciosa e muito mais complexa do que os alarmes apocalípticos sugerem. Enquanto algumas previsões falam em desemprego em massa, outras indicam uma mudança mais sutil e profunda: a substituição de tarefas, não de empregos. E entender essa diferença pode ser o que define quem se adapta e quem fica para trás. Quais profissões realmente correm risco? O que os dados mostram por trás do alarde midiático? Como as empresas estão reagindo? E o que ainda impede a adoção da IA? E o mais importante, que tipo de profissional vai prosperar nesse novo cenário? Antes de responder, precisamos voltar e entender o que torna essa revolução diferente de todas as outras. A automação não é uma ameaça nova. Desde a Revolução Industrial, máquinas vêm substituindo o trabalho humano em tarefas físicas repetitivas. No século XIX, teares mecânicos e locomotivas mudaram para sempre a forma como produzimos e transportamos bens. No século XX, linhas de montagem, robôs industriais e computadores aceleraram ainda mais esse processo. Mas a inteligência artificial marca um novo capítulo dessa história. Diferente das revoluções anteriores, ela não substitui músculos, substitui cérebros. E isso muda tudo. Para entender essa transformação, pense numa calculadora. Ela é capaz de fazer contas mais rápido do que qualquer ser humano, mas só isso. Já a IA generativa consegue produzir textos, imagens, tomar decisões e até manter uma conversa. Ela não apenas executa comandos, ela aprende, adapta e cria. Essa transição da automação física para a automação cognitiva inaugura uma fase onde não apenas trabalhadores manuais estão em risco, mas também profissionais de escritório, criadores de conteúdo, analistas e até supervisores. Mas há um detalhe essencial: a IA automatiza tarefas, não emprego inteiros. Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, a maioria das implementações de IA nas empresas reorganiza as tarefas realizadas por trabalhadores, em vez de eliminar suas ocupações por completo. Por exemplo, em um cargo administrativo, tarefas como preenchimento de planilhas ou filtragem de e-mails podem ser automatizadas, mas o julgamento, a comunicação interpessoal e a tomada de decisão continuam nas mãos humanas. Esse ponto é reforçado por estudos publicados na plataforma Science Direct. Os empregos são compostos por diversas atividades, e a automatização de algumas delas não implica a extinção de uma função como um todo. Ou seja, a verdadeira revolução está na reconfiguração das rotinas, não na substituição imediata do trabalhador. O desafio agora é entender quais tarefas estão sendo transformadas e como isso afeta diferentes profissões. E essa é justamente a pergunta do próximo bloco. Quais ocupações estão realmente sob risco? E o que os dados globais e brasileiros revelam sobre essa transformação? A ideia de que a inteligência artificial vai acabar com os empregos é uma narrativa poderosa e muitas vezes mal compreendida. Por isso, entender o que os dados realmente mostram é essencial para separar mito e realidade. Segundo a OCDE, cerca de 28% dos empregos nos países membros da organização apresentam alto risco de automação. Isso significa que mais de um quarto dos postos de trabalho analisados poderiam, em tese, ter uma parcela significativa de suas tarefas realizadas por sistemas inteligentes. A estimativa da Goldman Sachs vai além. Com uma adoção rápida da IA generativa, até 7% da força de trabalho global pode ser deslocada nos próximos anos. Isso representaria milhões de profissionais sendo pressionados a se requalificar ou mudar de função. Por outro lado, a análise da ONU oferece uma visão mais comedida. De acordo com o relatório da UNRIC, apenas 2,3% dos empregos no mundo têm risco real de substituição total por inteligência artificial.
Ou seja, seriam completamente automatizáveis, sem necessidade da intervenção humana. Por que tanta variação? A resposta está nos critérios adotados por cada estudo. Enquanto alguns medem o impacto com base na quantidade de tarefas passíveis de automação, outros consideram aspectos como viabilidade técnica, custo, adaptação organizacional e aceitação social. Há ainda diferenças nas definições de substituição, deslocamento e risco, o que amplia a margem de interpretação entre os estudos. No Brasil, o cenário não é menos preocupante. Um levantamento do Centro de Estudos SEBAE da UFRJ mostra grandes vulnerabilidades no mercado formal, especialmente em cargos com tarefas padronizadas e baixa exigência técnica. O caso do Distrito Federal é emblemático. Cerca de 30% dos cargos públicos locais estão sob risco médio ou alto de automação, segundo a Revista do Serviço Público. Essas funções concentram atividades como atendimento ao público, controle de documentos, preenchimento de relatórios, organização de dados, todas altamente expostas a softwares de IA e sistemas automatizados. Em comparação com países da América Latina, o Brasil se destaca como um dos que mais sente os impactos. Segundo o relatório da Manpower Group, as empresas brasileiras demonstram otimismo com o uso da IA, mas também uma percepção elevada de que postos de trabalho podem ser afetados, principalmente nas áreas administrativas e de suporte. Mas quais profissões estão de fato sob risco? As mais vulneráveis são aquelas baseadas em tarefas repetitivas, rotinas administrativas, entrada de dados e atendimentos padronizados. Funções que exigem pouca variação e que podem ser replicadas por algoritmos. Por outro lado, há áreas relativamente protegidas, profissões que demandam criatividade, julgamento humano, empatia, contato físico-social. São, por enquanto, menos suscetíveis à automação. Médicos, psicólogos, professores, profissionais da saúde e da educação seguem como exemplos de funções onde a IA tende mais a apoiar do que substituir. Mesmo em áreas como design, produção de conteúdo e jornalismo, tradicionalmente associados à criatividade, o impacto da IA generativa já é sentido. Mas até o momento, ela tem atuado mais como ferramenta de apoio do que como substituto direto. Os profissionais continuam essenciais para revisar, adaptar e direcionar o uso da tecnologia. A automação, portanto, não age de forma uniforme. Ela expõe desigualdades, desafia setores específicos e reorganiza o que entendemos por trabalho. A pergunta agora é: o que de fato está acontecendo dentro das empresas? Como elas estão lidando com essa transformação? E quais barreiras ainda limitam a adoção da IA no dia a dia? Apesar de todo o alarde em torno da inteligência artificial, a realidade dentro das empresas é bem mais cautelosa e até mais conservadora. De acordo com a consultoria McKinsey, apenas 1% das organizações no mundo se considera realmente madura no uso da IA. A maioria ainda está em fases iniciais de experimentação ou sequer deu os primeiros passos. Entre os principais obstáculos para a adoção da tecnologia estão a falta de infraestrutura tecnológica, a cultura organizacional resistente a mudanças e a preocupação dos trabalhadores com a perda de empregos. Muitas empresas esbarram também na dificuldade de integrar sistemas de IA aos seus fluxos de trabalho de forma eficiente e segura. Na prática, o que tem acontecido não é uma substituição em massa de profissionais, mas sim uma transformação gradual das rotinas. A IA está mudando como as tarefas são feitas, não necessariamente quem as faz. Um exemplo claro está no setor de recursos humanos. Ferramentas de IA já são amplamente utilizadas para fazer triagens iniciais de currículos, identificar padrões e perfis de candidatos e até realizar entrevistas automatizadas. Mas, na realidade, a decisão final ainda depende de um profissional humano, que considera nuances e interpretações que a IA ainda não alcança. Essa lógica se repete em outros setores. No jornalismo, por exemplo, algoritmos ajudam a redigir textos simples ou resumos de relatório, mas o trabalho investigativo, editorial e opinativo ainda requer a atuação humana. No design gráfico, ferramentas de IA geram versões iniciais ou variações visuais, mas o toque criativo final continua com o profissional. Há também exemplos positivos de integração. Profissionais que entenderam como usar a IA como amplificadora de produtividade estão se destacando.
Eles ganham agilidade, reduzem erros e conseguem dedicar mais tempo a tarefas estratégicas, algo que, inclusive, pode impulsionar suas carreiras. No entanto, o ritmo dessa transformação varia muito entre setores. A indústria de tecnologia, naturalmente, lidera a adoção da IA, seguida por áreas como finanças e marketing. Já setores como saúde, educação e administração pública avançam de forma mais lenta, seja por questões éticas, regulatórias ou estruturais. O ponto central é que a IA ainda não está substituindo, mas sim moldando o ambiente de trabalho. E isso exige das empresas e dos trabalhadores uma nova postura, mais adaptabilidade, mais conhecimento sobre tecnologia e, principalmente, uma visão de longo prazo. No próximo bloco, vamos entender como cada pessoa pode se preparar para esse novo cenário. Quais habilidades serão mais valorizadas e por que não é a tecnologia que ameaça o futuro do trabalho, mas a falta de preparação para lidar com ela. Se a inteligência artificial está transformando o mundo do trabalho, a grande questão não é mais quando isso vai acontecer, mas como as pessoas vão reagir a essa transformação. A boa notícia é que, diante de tarefas automatizáveis, as habilidades humanas ganham ainda mais valor. Criatividade, empatia, capacidade de resolução de problemas, comunicação e inteligência emocional são esses os diferenciais que a IA, ao menos por enquanto, não consegue replicar. Chamadas de Human Skills, essas competências se tornam o centro de um novo modelo profissional. Em vez de competir com a tecnologia, o futuro do trabalho passa por complementar a IA, colaborando com ela para realizar mais e melhor. Isso, no entanto, exige preparo. Requalificação e aprendizado contínuo não são mais opcionais, mas essenciais. Cursos de atualização, treinamentos técnicos e programas de desenvolvimento pessoal têm se multiplicado justamente para responder à urgência de adaptação. Profissionais que se mantêm estagnados, por outro lado, correm o risco de serem deixados para trás. Entender como a IA funciona, suas capacidades, limitações e aplicações é tão importante quanto desenvolver habilidades técnicas específicas. Afinal, usar a tecnologia a favor de suas competências é o verdadeiro diferencial nesse novo cenário. Mais do que nunca, a adaptabilidade virou competência-chave. E a carreira do futuro será moldada por quem souber navegar esse novo ecossistema tecnológico com inteligência e estratégia. Como afirmou o relatório da ONU, não se trata de se haverá trabalho, mas de qual trabalho haverá. A IA pode eliminar funções, mas também criar novas possibilidades, muitas das quais sequer existem ainda. Por isso, a pergunta final não é apenas retórica, mas necessária. Sua carreira atual sobreviveria se 30% dela pudesse ser feita por IA? A resposta pode não estar no que você faz hoje, mas em como você está se preparando para o que vem pela frente.